Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao meu canal. Eu tenho uma palavra de Deus neste momento para o seu coração. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 29. Está escrito assim: Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que mais tem se visto, principalmente nesses últimos dias, esses dias difíceis a qual nós estamos enfrentando, o que mais tem acontecido com as pessoas é elas ficarem inquietas, ou seja, ficarem preocupadas com as coisas que estão acontecendo, né, atualmente. A Bíblia Sagrada diz que a gente não deve, né, andar inquieto. Ou seja, Jesus nessa passagem, ele menciona dizendo que aqueles que ficam preocupados com o que vão haver de comer, com o que vai vestir, Jesus ele compara com os gentios, né? Os gentios do mundo buscam todas estas coisas. Então, irmãos, nós devemos ser diferentes. Nós devemos o quê? Fazer o que está no versículo 31 desse mesmo capítulo. A primeira coisa, aquilo que a gente deve investir todo o nosso tempo é em buscar primeiro o reino de Deus. E estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a comida Deus vai prover para ti, a roupa Deus vai prover para ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas elas confundem. Dizem assim, todos são filhos de Deus. Não. Somente é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo. Aquele que crê que Deus enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo. Então, aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, aquele que não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele apenas é uma criatura. Ele apenas é um ser humano, um homem e uma mulher normal. Mas para poder ser filho de Deus, para poder ter, né, todo esse cuidado aí, você tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a palavra de Deus para hoje é: não andeis inquietos. Quem sabe neste momento você está preocupado, você está angustiado, porque as coisas têm dado errado na tua vida. Quem sabe neste momento você não tem o que comer, você não tem, né, o que vestir. Quem sabe você tem uma vida difícil, mas eu tenho uma coisa para te dizer: tem muitas pessoas que têm se vendido, tem muitas pessoas que têm feito coisas erradas para poder ter uma vida boa aqui neste mundo. Mas eu digo para ti, mais vale um pedaço de pão e um copinho de água e ter paz e ter a presença de Deus com você, do que você ter um banquete ao seu redor e não ter paz e não ter a presença do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Então, o que tem andado, né? O que tem feito você andar inquieto? O que tem feito você andar abatido, triste, angustiado, né? Busca primeiro o reino dos céus. Busca primeiro o reino de Deus. E eu tenho certeza, é a Bíblia quem está falando. E eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Eu creio que Deus, ele concede, ele abençoa os seus. Ele abençoa os seus filhos, ele abençoa os seus escolhidos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ainda a palavra diz mais, né? Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. É muito importante, né, irmãos, a gente ter a prática de ajudar, a prática de dar esmolas, né? Muitas pessoas elas acham que isso é insignificante, mas para Deus tem um valor muito grande. Deus se agrada quando você ajuda alguém. Tanto que na palavra de Deus diz que no grande dia do julgamento final,
O Senhor Jesus ele vai falar assim para alguns: quando eu estive com fome, me destes de comer. Quando eu estive com sede, me deste de beber. E daí a pessoa vai perguntar: mas quando, Jesus? Quando que eu fiz isso? E Jesus vai responder: toda vez que você ajuda um destes pequeninos, você não ajuda somente a eles, mas ajuda a mim. Deus, ele sabe todas as coisas, irmão. Ele tem contemplado a tua vida, ele tem contemplado os teus passos, ele tem contemplado tudo aquilo que você tem feito. E será que as tuas obras elas são boas na face da terra? Será que você tem aproveitado o seu tempo? Será que você tem ajudado ao próximo? Porque a palavra de Deus, né, diz que o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Mas muitas vezes nós esquecemos de ajudar o próximo. Deus ele conhece, ele sabe do teu coração, ele sabe se tu tem, né, condições. Deus ele sabe de tudo. Ele sabe quem tem mais condições financeiras, quem tem menos, mas nunca deixa, irmão, de fazer. Faz aquilo que está dentro do teu alcance. A gente não vai ficar mais pobre por dar 1 quilo de alimento. A gente não vai ficar mais pobre por ajudar o nosso próximo. E eu tenho certeza, né, irmãos, a palavra de Deus diz, né, que a gente vai, né, amontoar tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba, né? Então, quem sabe neste momento muitas pessoas estão preocupadas em ter uma poupança, né, boa, em ter bens, em ter tantas coisas que tá atrelado a esse mundo, né? E estão esquecendo de amontoar também, né? Principalmente tem que ser amontoado tesouros no céu. Por quê, irmão? Porque é o nosso destino. É para onde um dia nós vamos ir. É aonde um dia nós vamos morar. Quem sabe neste momento você está só preocupado com as coisas deste mundo. A gente sabe que a gente precisa comer, que a gente precisa de roupa para vestir, que a gente precisa, né, de ter condições financeiras para poder estar nesse mundo. Mas, irmão, entenda, isso tem que ficar em segundo lugar na tua vida. Em primeiro lugar tem que ficar o reino dos céus. Quem sabe neste momento você não está mais conseguindo buscar Deus. Quem sabe nesse momento você não consegue mais abrir a palavra de Deus. Parece que as coisas elas esfriaram para você. Parece que você se apostasiou na fé. E isso é muito perigoso, irmão. Nós devemos sempre estar buscando a Deus fervorosamente, sempre praticando a oração, a leitura da palavra e principalmente nesses dias praticar jejum. Certo dia, Jesus estava com seus discípulos e disse para eles, né? Porque eles tinham perguntado por que os discípulos de João Batista fazem jejum e nós não. E ele disse assim: olha, chegará tempo que vocês vão ter que fazer jejum, né? Porque o noivo será tirado. Ou seja, Jesus estava falando: enquanto eu estou com vocês, não há necessidade de vocês fazer jejum. Mas vai chegar tempos, ou seja, quando eu subir, quando eu ressuscitar dentre os mortos, que eu sair da terra, aí sim, chegará dias em que vocês vão ter que jejuar. E chegou, né, irmãos? Nós estamos enfrentando momentos difíceis, momentos de pandemia, e pela misericórdia de Deus, né, se você está lendo, se você está ouvindo esse vídeo, né, agradeça a Deus pela oportunidade de estar vivo. Agradeça a Deus pela oportunidade, né, de você estar sendo protegido de todo esse mal. E se você que está escutando esse vídeo nesse momento, quem sabe você, né, contraiu o vírus, quem sabe você está enfermo, Deus ele tem poder, irmão. Deus ele tem poder de te curar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus ele sabe de todas as coisas. Um dia Jesus estava caminhando com os seus discípulos e os discípulos, né, então avistaram um homem que era cego de nascença. E naquele momento os discípulos perguntam para Jesus, né, quem pecou, Senhor? Este homem ou seus pais para que ele viesse a estar nessa situação, né? E Jesus então ele responde inusitadamente, dizendo que nem aquele homem pecou e nem os seus pais, mas tem coisas que acontecem
que é para que se manifeste a glória de Deus. Quem sabe neste momento você está se perguntando, mas por que eu estou passando por essa prova, por essa provação? Quem sabe, irmãos, é porque Deus ele quer mostrar o poder dele na tua vida. Imagina neste momento agora, Deus te abençoando, você sendo curado e daqui a um tempo testemunhando, né, contando das maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, a Bíblia Sagrada diz, né, por onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o teu coração? Aonde você tem colocado o teu coração? Será que você tem colocado nas riquezas? Porque a palavra de Deus diz, Jesus certo dia falando, dizendo que quão difícil os ricos, né, poderão entrar no reino dos céus por ter muitas riquezas. Né? Então, naquele momento ali, né, um dos seus discípulos pergunta, então, mas quem vai ser salvo, Jesus? E Jesus responde assim, ó, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, irmão, persevera na presença de Deus, não anda inquieto, não anda preocupado com o que você vai ter que comer, o que você vai ter que beber, se você tem que trabalhar. Deus ele sabe de todas essas coisas. E quem sabe neste momento você está passando por momentos difíceis, mas eu tenho uma palavra de Deus para ti. Não andeis inquietos, mas coloca diante da presença de Deus essa situação. Persevera na presença de Deus. Por quê, irmão? Por quê? Porque o nosso tesouro, né, tem que ser o quê? O Senhor Jesus. O nosso tesouro, né, tem que ser um dia querer estar com Deus, um dia querer morar no reino dos céus. É essa a nossa esperança. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que se a nossa esperança está apenas a este mundo, a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso nós temos que andar perseverantes, buscando a Deus, porque nós sabemos que o dia está próximo. Quem sabe, né, vai passar-se o tempo e nós vamos morrer. Mas o importante, irmão, é que a gente morra em Cristo. Porque se a gente morrer em Cristo, aí a gente vai ressuscitar nele. Por quê? Porque nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e também nos ressuscitará, né? Para nós podermos viver com Deus, receber, né? Estar na vida eterna com Deus. É este o nosso principal objetivo de estar nessa terra. É de pregar a palavra, é de buscar Deus e de perseverar. Por quê? Porque nós um dia vamos ir embora desse mundo, né? Mas quem sabe você está se perguntando, quem sabe Jesus pode voltar daqui um pouco? Quem sabe Jesus pode voltar daqui 2 minutos, 3 minutos? E aí, para onde vai a sua alma? Para onde você irá? O que você tem colocado como prioridade na tua vida? Por isso a palavra de Deus para hoje é: não andeis inquietos, mas buscai primeiro o reino dos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. É muito importante, né, para estar ajudando a essa obra, né? E Deus abençoe a tua vida. Não andeis inquietos, irmãos, mas colocar diante da presença de Deus em oração e buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida.